Da parte do Pai se manifestou neste mundo o amor, a graça e a verdade. Se Jesus Cristo não tivesse se manifestado neste mundo, jamais teríamos os esclarecimentos necessários que nos levariam ao conhecimento do verdadeiro Deus. Em 1ª Epístola de João, capítulo 5, verso 20, encontramos: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se o Velho Testamento é sombra, se o Velho Testamento foi por Jesus Cristo abolido, nós que somos cristãos devemos estar apercebidos ao Evangelho, que significa boas novas. A palavra de Deus, que para nós é o Evangelho, se resume na doutrina de Cristo. Em Efésios capítulo 1, verso de número 13, nós encontramos: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O termo doutrina pode ser definido como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros. Em resumo, doutrinar significa ensinar, corrigir, levar ao conhecimento de algo. No estudo passado, nós observamos em João, capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, na minha doutrina, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a doutrina de Cristo, todo o plano da salvação pode se resumir em 3 versículos. João, capítulo 1, verso de número 16, 17 e 18, diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Traduzindo o texto num contexto espiritual, encontramos: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque o ministério de morte e de condenação foi dado por Moisés. A graça e a verdade só se manifestaram neste mundo por Jesus Cristo. O verdadeiro Deus nunca foi visto por alguém. O Filho único gerado, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O problema é que no Velho Testamento, os homens não podiam ver nenhuma manifestação espiritual, que logo a associavam a Deus. O termo teofania tem sido usado para explicar e justificar todas essas manifestações. Para se entender as obras e as manifestações do verdadeiro Deus no antigo concerto, em meio às sombras, necessitamos de estar fundamentados na luz, que é o Evangelho. Por isso,
É obrigação de todo discípulo de Cristo estar aprovado na palavra da verdade, que é o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A maneira certa de se examinar as Escrituras é ter os ensinamentos de Cristo como base, para assim entender o Velho Testamento. A palavra de Deus não pode entrar em contradição, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Atribuir a Cristo e ao Pai imperfeições que ofuscam o seu amor, a sua santidade e, acima de tudo, a sua soberania, é mudar a glória de um Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, como está escrito em Romanos, capítulo 1, verso de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E é exatamente isso que falsos profetas, desprovidos da verdade do Evangelho, têm feito, comercializando a fé, levam as pessoas a enxertarem em Deus Pai atributos que Ele não possui. Posso afirmar a todos os ouvintes, a todos os discípulos, com toda certeza que Moisés não viu a Deus. Deus não brincou com o faraó, endurecendo o seu coração para o destruir. Posso assegurar que não foi Cristo quem derramou na terra do Egito pragas e maldições que culminaram na morte de crianças inocentes. Jacó não lutou com Deus, pois como poderia o Altíssimo, que habita na luz, inacessível em glória, descer para tomar uma surra de um mero mortal e ainda lhe perguntar o seu nome? Cristo e o Pai jamais aceitariam ser tentados por Satanás, nunca ouviriam os seus conselhos para entregar Jó e a sua família à destruição. Não foi Deus quem colocou Abraão à prova quando lhe pediu Isaque por sacrifício. Não o verdadeiro. O verdadeiro Deus, um Deus de amor, de graça, de misericórdia, jamais sentiria prazer e alegria em destruir, ainda que fosse o pior pecador. Por isso, precisamos ouvir e entender a doutrina de Cristo, saber o significado real da sua vinda, da sua manifestação a este mundo, sempre comparando as coisas espirituais com espirituais. E é o que faremos em todos os nossos estudos, em todos os nossos vídeos, mostrando dentro da palavra, sem fugir, nem para a direita e nem para a esquerda, aquilo que a humanidade não conseguiu enxergar, aquilo que muitos cristãos não conseguiram entender, que Deus Pai é amor e não existe nele trevas nenhuma. No próximo discipulado, nós vamos começar a desvendar todos esses mistérios. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos. Graça e paz.